Olá, queridos, graça e paz, somos vitoriosos. Estamos para mais uma leitura bíblica anual, hoje nossa leitura de número 341, mas antes quero pedir que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos e vizinhos e vamos juntos levar a palavra de Deus. Aqui em Isaías, no capítulo 42, a palavra vai nos trazer a profecia sobre o servo do Senhor. Essa profecia, ela faz uma alusão à vinda do Messias. E o primeiro versículo, a palavra nos diz que eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, a promessa do servo do Senhor. E ele fala aqui um pouco do caráter desse servo, da sua personalidade e como ele agiria em várias situações. E quando nós vamos aqui para o versículo 6 e o versículo 7, o Senhor também confirma: eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para luz para os gentios. Essa é a promessa para nós com a vinda do Messias, a luz para nós. Para abrir, e aqui ele também coloca a sua missão. Qual a missão do Messias? Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Essa era a missão do Messias, de vir trazer a luz para os gentios, uma promessa do Senhor para nossas vidas. E ele fala que o seu servo, ele vai guiar os cegos, aqui no versículo 16, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conhecerão. Falo-eis caminhar por veredas que não conhecerão. Tornarei as trevas em luz perante eles e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Então aqui nós temos nesse capítulo essa alusão ao Messias que vem como Salvador, vem trazendo a luz para os gentios. Aqui em Ezequiel, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 14, nós temos o relato da saída da glória de Deus. A glória de Deus saiu ali do templo, do lugar santo onde ela estava, e foi-se para a porta, à frente do templo, deixando aquele lugar, porque a cidade estava, o povo ali estava em total pecado, de idolatria e estava em total desobediência ao Senhor. Então o Senhor vai retirando a sua glória ali daquele lugar. E aqui no verso 4 ele fala: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. O local que a glória do Senhor estava, ela saiu, deixando ali aquele templo. E agora, não estando mais a glória de Deus ali naquele lugar, não havia mais sentido daquele templo. Agora era só um templo, era só uma coisa material, porque a glória do Senhor já não estava mais ali naquele lugar. Do verso 15 ao verso 16, ao versículo 22, eles vão relatar a última visão da glória de Deus deixando o templo. Quando nós observamos aqui no versículo 18, a palavra nos diz: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanharam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então ela saiu deixando o templo ali e não permaneceu mais ali naquele lugar. Então nós podemos ver que a glória de Deus só habita onde há a busca pela santidade e a busca pela obediência ao Senhor. Quando vemos aqui no versículo
versículo 18 do capítulo 11, o Senhor traz aqui o juízo de Deus contra os chefes dos povos, aqui no capítulo 11 de Ezequiel. O julgamento era contra os líderes, porque esses líderes eles estavam encabeçando o povo de Deus a abandonar o Senhor. A orientação que eles estavam dando era que o povo deixasse o Senhor, virasse as costas para o Senhor. E isso estava trazendo a ira do Senhor pela sua teimosia, por aquilo que eles estavam sem querer edificar as casas e sem querer deixar os seus pecados. O conselho do povo era que realmente eles deixassem o Senhor. Mas o Senhor no versículo 18, no versículo 19 do capítulo 11, ele vai dizer: "E lhes darei o mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e o executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus." Nós podemos ver aqui a graça, a misericórdia de Deus, que ainda o povo estando em desobediência, Deus traz uma promessa de restauração e de cura para o povo de Israel. Aqui em Efésios, no capítulo 4, a palavra vai nos dizer que a unidade da fé. Paulo estava rogando à igreja do Senhor que ela se mantesse na unidade, porque a unidade ia trazer o crescimento para a igreja, a unidade ia trazer com que a igreja pudesse se desenvolver em todos os seus aspectos. E ele coloca aqui que o povo deveria estar unidos, deveriam estar juntos, para fazer a vontade de Deus. Quando vemos aqui no capítulo 5, ele vai falar um só Senhor, uma só fé, um só batismo, falando da unidade, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Então nós podemos ver que não há vários reinos, mas há um corpo que faz parte de um reino, que é a igreja. Então a igreja precisava e precisa andar em unidade, andar conforme a palavra do Senhor. E nós vemos aqui no versículo 11, ele vai falar: "E ela mesma deu uns para apóstolos e outros para profetas." Mesmo dentro dessa unidade, cada um vai ter seu chamado, cada um vai ter sua função, mas precisam estar em unidade. "E outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo." Então, a unidade, ela traz a edificação do corpo de Cristo. Que possamos estar em unidade para que venha a haver essa edificação dentro do corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima.